bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando o antes e o depois da manutenção dessa placa de vídeo aqui. Ela é uma GeForce GTX 960, é um modelo de 4 GB da Gigabyte, é uma GeForce 2. Não sabemos ainda se é um modelo com overclock ou não, a gente vai descobrir isso assim que a gente montar ela no computador. A placa veio por um cliente, um amigo, né, que ele deixou a placa aqui com a gente para a gente fazer uns testes com ela, fazer uma manutenção e tudo, né? E a gente vai estar usando ela para fazer os testes e mostrar o antes e depois de uma manutenção em uma placa de vídeo. Por que que é importante fazer a manutenção, né? A troca de pasta térmica, a troca de termopad, vamos verificar como é que está esse cooler, os ventiladores, se estão os dois funcionando do jeito certo. E depois disso a gente vai fazer um teste e ver se a nossa manutenção mudou alguma coisa. Vamos ver se melhorou ou não o desempenho dela. Nós vamos rodar alguns testes também. A gente vai rodar 3D Mark, provavelmente, né? Vamos rodar o benchmark do Forza, talvez o benchmark do GTA V também, jogo mais antigo, 2018. Essa aqui é uma placa de 2016, né? E vamos verificar. Eu acho que o GTA V é de antes ainda, né? Antes de 2018. E vamos fazer uns testes e vamos ver como é que a GTX 960 se comporta em 2023. No antes e no depois. Dá um close aqui na placa, né? Ó, ela tá bem suja, ela tem bastante acúmulo de poeira, né? Deixa eu ver se consigo alterar o brilho dela aqui. Ó, é bastante depósito de poeira. Ó, bem visível, bastante aqui dentro do cooler também, ó. Outro lado. São bastante depósitos de sujeira. A etiqueta de modelo dela. Nossa 60 WindForce 2, 4 GB. A gente vai desmontar e vai verificar o que pode ser feito. Mas primeiro, vamos lá para o teste. Vamos ver como é que está o desempenho dela agora, suja mesmo, né? Vamos ver se funciona primeiro também, tem essa questão, né? Não sabemos nem se ela liga. Vamos testar. Se funcionar, carregamos os testes. Vamos verificar o desempenho. Depois, desmontar. A placa de vídeo está montada. A nossa GeForce 960, GTX 960 WindForce 2, né? O computador de hoje não é um super computador para o teste, mas é uma Asus Z97 Pro. É uma máquina de quarta geração com um Core i7 4790, 32 GB de RAM das verdinhas mesmo, né? E vai ser o suficiente para testar essa 960 aqui no seu desempenho máximo. A GeForce GTX 960, a WindForce 2, ela de fato funciona bem até. Ela tem bastante ruído nos ventiladores, eles podem estar desbalanceados ou até com algum defeito. E ela superaquece bastante, assim, não a nível de desligar, mas ela para de fazer o throttling ali, né, de acelerar a GPU por causa da temperatura. Ela até baixa um pouco da velocidade do clock para controlar a temperatura. E uma curiosidade aqui, ó, da WindForce 2, eu tenho aqui uma WindForce 3. A diferença aqui o ventilador, né, que logicamente a 3 tem 3 e a 2 tem só 2. Só que o tamanho dos ventiladores é bem diferente também, né? Essa daqui são os ventiladores bem pequenos, né? E essa daqui tem um ventilador já maior. Quanto a tamanho, elas são similares também. Essa daqui é uma GeForce GTX 1080, WindForce 3.
overclocked. E é isso. A parte da desmontagem a gente vai passar em fast forward, porque não é necessário vocês verem desmontando. Isso aqui é uma coisa que é comum, todo mundo já viu. Ó, essa aqui ela ronca bastante, ó. Talvez seja necessário trocar ele. Deixa eu ver o outro. Não, só um mesmo. Vamos desmontar, vamos ver o que a gente consegue fazer por ele. Então é isso, o processo é bem simples. A gente começa desparafusando os 4 parafusos que vai prender o cooler à placa-mãe, a placa principal, vamos colocar assim. Depois a gente vai soltar, deixa eu ver aqui. Eu acredito que só soltando esses 4 aqui o cooler já solta, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. A backplate ainda não vai vir porque eu tô vendo que tem 2 parafusos aqui nessa área, depois mais 2 aqui. O cooler já está soltando, ó, já soltamos o cooler aqui. Aí está, a pasta térmica bem seca, bem dura, bem endurecida a pasta térmica. Vamos soltar o backplate. Notei aqui a ausência de thermopad para essas 2 memórias aqui da frente. Não sei se por design ou por uma manutenção anterior que essa placa tenha recebido. E aí não recebeu a thermopad de novo. A gente vai descobrir. Olha que apurada saindo dessa placa aqui, ó. Esse parafuso é um pouco maior, deixar separado. Aqui vai soltar o dissipador, que eu acredito que seja provavelmente o VRM. Backplate solta. Ó, não tem thermopad aqui, ó. Tem uma memória aqui nessa região aqui tem outra. 2 memórias, sem thermopad. Eu vou descobrir se é por design. Provavelmente, se for por design, eu mesmo vou instalar 2 thermopad aqui para elas fazer contato com a backplate, né? Trocar calor com a backplate. Na frente realmente também não tinha, no cooler não tem marca, parece ser por design mesmo, não ter a thermopad da linha. Parece um pouco colado, saiu. Ó, um dissipadorzinho comum. O thermopad até não tá tão feio, mas ele tá bem sujo. Era o VRM. Aqui. Bastante sujeira. Eu ia fazer em fast forward, mas nem precisou, porque já foi uma desmontagem bem rápida. Vamos desmontar os ventiladores aqui. 3 parafusos. Os parafusos aqui eles são diferentes dos outros, porque eles são com uma rosca, parece soberba, tem que ver depois. Mas eles são menores. Vou ter outro parafuso aqui, né? Tem. Vamos pro outro lado. Aqui, como já tá fora da placa, a gente vai mexer mesmo. Eu tô soltando os parafusos, eles estão ficando caídos aqui por dentro mesmo. Não tem problema, depois que a gente vai mexer de qualquer jeito neles, né? Então não tem necessidade de estar caçando pelos parafusos nesse momento. Eles vão
Estão tudo aqui por dentro. Vamos ver se tem mais algum parafuso. Prendendo ela aqui. Tem, ó. Tem um parafusinho aqui, nesse cantinho. Outro aqui. Tem mais 4 parafusinhos bem pequenininhos. Esses do ventilador vão ficar lá. São 6, 3 para cada ventilador. E agora tem aqui, ó. Um aqui. Bem pequenininho. Outro aqui. E mais 2 aqui em cima. E eu acredito que, tirando esses outros 2, aí acabou os parafusos daqui. Não sei se está fácil para vocês verem, é a primeira vez que eu gravo um vídeo nesse formato. Então, me perdoem se vocês não conseguem enxergar direito. Depois eu vou verificar na edição como é que ficou, né? E se ficar ruim eu vou colocar algumas fotos. Tivemos um pequeno problema com o vídeo, um corte abrupto no vídeo. Vamos descobrir o porquê que aconteceu esse corte abrupto no vídeo. Mas, como eu estava dizendo, a gente vai desmontar. A gente já desmontou, né? A gente ia fazer um time-lapse, mas não precisou. Tá desmontado. Agora a gente vai fazer a limpeza, né? E assim que tiver tudo limpo, eu retorno para a gente fazer a montagem da placa. O que for eletrônico vai ser limpo com álcool isopropílico e o que não for eletrônico vai ganhar um banho de água e detergente mesmo. Em relação ao ventilador que está fazendo barulho, a gente vai verificar se ele tem um defeito ou se ele ronca por causa dessa quantidade de sujeira que tem dentro dele aqui. Vou lubrificar esse eixo também. O outro lado, mesma coisa. E caso ele tiver realmente um defeito, a gente vai ver se a gente consegue encontrar um sobressalente e instalar no lugar. Só que aí vai depender de frete. A gente monta ela com o ventilador com defeito, só para rodar os testes. E quando retornar, a gente só desmonta a gaiola, né? Porque a placa vai estar montada, a gente só vai desmontar a gaiola. E tirando a gaiola, a gente consegue só trocar os ventiladores sem precisar desmontar toda a placa de vídeo. Certo? Então a gente volta daqui a pouco com a placa já limpa e pronto para montar. Voltamos com a GTX 960 já tudo limpo, né? Todas as peças estão limpas. Os ventiladores, depois da limpeza eles pararam de roncar um pouco. Vamos testar eles assim aí, como é que vai ficar dentro da máquina, né? Backplate, a placa de vídeo em si. Eu andei verificando a questão das termopads e a distância do chip de memória para a cold plate e também desses dois chips para a backplate. A distância é muito grande, então não tem como colocar uma termopad aqui, especialmente atrás, né? Tem um espaço bem grande, aqui até vazado, uma dessas duas aqui. Não tem como encaixar. Então, vamos ficar sem termopad ali. Vamos começar montando o dissipador de calor do VRM. Deixa a placa de lado agora, a gente vai montar os ventiladores, né? Essa é a etapa que eu sempre verifico como é que elas estavam encaixadas. Encaixa assim. E o cooler com conector fica aqui.
Então é assim que vai ser montado. Essa é a parte que ninguém gosta de montar, tá? Né? Porque parece que o parafuso nunca vai pro lugar certo, mas ele vai. Um lado eu já montei. A montagem parece que sempre é mais demorada, não sei dizer porquê. E olha que eu já desmontei várias placas de vídeo. Pra mim, a montagem parece que é sempre o pior. Não que eu não goste, mas parece mais lento, parece não render o serviço. Vamos aqui. Vamos lá. Passa aqui. Reconecta aqui. E eu acredito que ele segura aqui assim, ó. Né? E vai ficar aqui, ó. Esse é isso que eu vou tomar. Vamos ver cá. Não confundi, esse acaba certo, né? E assim, eu essa. Bora lá. Eu vou serviço. Esse vai lá, tem esse cabo ali. Tá. Perfeito. Sem travar nenhum dos dois. Um detalhe importante sobre aconteceu de novo, não sei quando ele cortou, mas ele cortou. Um detalhe para isso aqui, o em cooler que tem heat pipe, o ideal é passar a pasta térmica entre os vãos aqui, né, entre as ranhuras, para melhorar o desempenho do heat pipe, né, do cooler em si. Não é uma necessidade, porém é uma boa prática, né, preencher essas cavidades aqui e assim ter um desempenho térmico melhor. É bem simples, na verdade, tu vai aplicar um pouquinho de pasta térmica no começo de cada ranhura, assim, ó. E aí pega a espátula, ou se não tiver espátula, um cartão de crédito. O importante é preencher essas ranhuras aqui, ó, com pasta térmica. É só na parte onde é que toca o, o die mesmo ali, tá? Aqui. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Acho que tá bom. Aí fica preenchido.
aplicação de pasta térmica. Tem gente que prefere colocar uma bolinha, fazer um X, fazer um risquinho. Eu geralmente coloco uma quantidade no meio e vou espalhando com o próprio bico da seringa. E aí depois eu dou uma espalhadinha. Isso quando é dar exposto, que nem esse aqui, né? Quando é no IHS, só uma bolinha já serve. Não precisa espalhar. Quando tem o die exposto, a gente dá uma espalhadinha por todo o die. A camada não precisa ser super fina, né? Desde que ela seja homogênea, ela tem que ser um mínimo possível de lugares altos e baixos, né? Uma coisa mais ou menos assim. Ah, sujei o chip lá, sujei o substrato aqui, não tem problema, pega um papelzinho, um cotonete, e aí limpa o substrato. Não faz diferença ter pasta térmica ali, né? Mas para manter limpinho, só limpar o substrato direitinho. A gente traz o nosso cooler que já foi tratado ali. Monta o cabo. O cabo é importante conectar primeiro. Vou ver se está gravando, tá? Gosto de deitar o cooler e aí trazer a placa de vídeo por cima dele. Apontar onde vai ficar aqui, né? E aí pressionar de uma vez só. Você apontou ali, tem que parafuso. Dá no meio, só pra lugar. Ou não, vai puxar ele, né? Só pra lugar. Aí usa parafuso. Aí depois só colocar mais parafuso, perde o valor usado. Pra não brincar o lugar. Só que não precisa apertar até o final, dar torque no parafuso. Ele tem uma distância que ele vai, é o máximo que ele vai, porque a pressão quem dá é a mola, né? Isso ali. Eu gosto de dar uma verificadinha no die para ver como é que ficou o pasta térmica lá dentro. Eu consigo ver, câmera provavelmente não vai conseguir pegar lá embaixo, mas eu consigo ver um pouquinho de pasta térmica aqui normal, que eu espreme, né? Que espalha um pouquinho de cada lado. Então é isso ali. Vamos montar agora o backplate. Ah, Houston, we have a problem. O backplate tinha que ser montado primeiro. A gente volta daqui a pouco. Pronto, problema resolvido, né? De volta aqui com a backplate já montada, né? Pasta térmica replicada. Vamos de novo trazer ela para o lugar. Tá? Aproveitar aqui, ó, já vou colocar o parafuso do SolverBM. SolverBM é parafuso para o ali, né? Agora de novo, só apontar aqui. A gente vai parafusar. Assim que gostou, usar no cooler, gostou daí lá. Pega um, pega o parafuso, pegou. Pega pegar, pegou. Vou usar aqui, ó. Pegou. Próximo. E é isso aí, a placa de vídeo está montada. Vou passar só por mais uma revisãozinha, ver se está todos os parafusos apertadinhos, se está tudo conectadinho direitinho. E aí depois disso, é lá no outro quarto, e aí testando ela dentro do computador para ver como é que ficou o desempenho dela agora e como é que ficou especialmente as temperaturas.